Graça e paz da parte do Senhor, que a paz de Jesus esteja com vocês. Estamos novamente nesta manhã, diante da palavra do Senhor, diante da presença de Deus, para mais uma mensagem da parte do Senhor para vocês. E hoje eu trago um texto no qual se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. É simplesmente o Senhor Jesus aos seus discípulos ensinando como orar. Muitas pessoas oram o Pai Nosso, mas poucos entendem de fato o verdadeiro significado desta oração. Muitos não conseguem entender o verdadeiro significado, o verdadeiro impacto que essa oração pode ter na vida de um verdadeiro e fiel cristão, orando com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, na busca de uma intimidade e de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, se vocês tiverem a Bíblia, vocês abram o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. E a palavra do Senhor diz assim: Portanto vos orais assim: Pai nosso que estais no céu. Primeiro começando dizendo que o Pai Nosso que estás no céu é o reconhecimento da obra da cruz. É saber que Jesus Cristo morreu por nós, que hoje temos a graça ao nosso favor, temos a entrada ao Santo do Santo, podemos se achegar diante do Senhor, e com isso reconhecer que Senhor, Ele morreu na cruz, Ele se entregou na cruz por você e por mim, e que hoje Ele vive e ressuscita. E hoje Ele vive à destra de seu Pai nos lugares mais altos, lugar celestial. Então a palavra diz: Pai nosso que estais no céu, reconhece que Ele está vivo. Santificado seja o teu nome. Isso quer dizer o quê? Santificado é separado. Nós temos que entender que o Senhor é santo. Ele foi separado, ele não se contaminou com as coisas do mundo. E hoje ele é santo, ele é santificado por causa disso. Porque ele não se contaminou, ele não tinha pecado. Isso significa ser santo, é ser separado do mundo e não se contaminar e não ter pecado. E a gente tem que reconhecer isso, que Jesus Cristo, ele é santo, por isso santificado é o nome dele. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que orar e pedir que o reino dele venha ao nosso reino. Venha ao teu reino, venha ao teu reino. Significa que muitas vezes nós temos que trazer o reino do Senhor para o nosso ambiente. Quando a gente orar, nós temos que fazer um processo de uma busca tão intensa, em uma intimidade tão grande com o Senhor. Por isso que a palavra diz, em um dos seus livros, no qual fecha o teu quarto da tua porta, do quarto e ora. Diz orar no teu secreto. Isso é importante a gente entender. A busca e a intensidade para que o reino do Senhor venha ao nosso ambiente, para que a gente consiga entrar na atmosfera espiritual de Deus, para a gente consiga entender as coisas e as orientações que Ele quer passar para nós, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, porque depois, olha só o que diz: venha nosso reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Como ouvirei as orientações e a vontade dEle, como ouvirei a sua voz, se eu não consigo trazer o reino dEle para meu ambiente, se eu não consigo fazer parte, se eu não consigo entrar na mesma frequência do Senhor? Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender a essência da oração. Então nós temos que trazer o reino do Senhor para o nosso ambiente, para a nossa atmosfera. Nós temos que entrar em equilíbrio, entrar num processo de entrar na atmosfera espiritual do Senhor. Por isso que muitas vezes Ele diz que Ele procura verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. É importante a gente entender essas coisas. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje,
O pão de cada dia que nos dai hoje. Fala em provisão, fala em sustento físico também, pão, mas fala da palavra do Senhor. Lembra quando ele disse, nem só do pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Isso é importante a gente entender, que a palavra de Deus é o nosso alimento, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós temos que entender que o Senhor pagou uma dívida para nós. O Senhor se entregou numa cruz, uma dívida que era nossa, ele pagou. E se nós somos imitadores de Cristo, lembra no livro, numa das cartas de Paulo, no qual ele disse, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo? Nós temos que entender isso. Se o Cristo pagou a dívida por nós, muitas vezes as pessoas que nos devem, nós temos que muitas vezes perdoar. Por quê? Porque o Senhor, ele pagou a dívida por nós. E ele não nos cobra nada por isso. Ele pagou a dívida e não nos cobra. Então nós temos que fazer a mesma parte. Nós temos que assumir essa responsabilidade e se colocar no lugar de Cristo nesses momentos. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-se do mal. Não deixar a gente cair em tentação é não faltar o nome do Senhor em prova. Se eu sou fraco em determinada área, se eu sou fraco em determinado setor, por que eu vou me colocar diante desse desafio? Se eu não sou forte ainda o suficiente para enfrentar. Diz a palavra do Senhor que a tentação é como um pássaro que sobrevoa sua cabeça o tempo todo. O que nós temos que vigiar e cuidar é que esse pássaro ele não faça ninho sobre a nossa cabeça. É isso que é importante a gente entender. Às vezes vale mais um corajoso vivo do que... Vale muito mais um covarde vivo do que um corajoso morto. Isso significa que se tu tem alguma área da tua vida no qual tu ainda é fraco, no qual ainda tu é fragilizado, saiba que vale muito a pena tu fugir. Às vezes é estratégia de guerra para lutar contra o pecado, porque a tentação ela vem assim. Ela é sorrateira, ela é silenciosa. E às vezes vale muito mais a pena a gente pegar e fugir e se manter vivo para buscar fortalecimento no Senhor, para que a gente esteja preparado para enfrentar esse verdadeiro desafio. Pois o teu reino, o poder e a tua glória para sempre. Amém. É reconhecer que o Senhor é eterno, que Ele é dele todo o poder e toda a glória e todo o louvor. É dele o reino, é dele o reino. Claro que Ele quer nos dar a autoridade de reinar junto com Ele, mas é dele toda a glória. Então saiba que nós temos que reconhecer isso. Tudo o talento que o Senhor dá, todos os dons que tu tens, saiba que tudo é dele. Tudo é dele. Ele te dá isso, porque o Espírito Santo vem e te dá todos os dons e talentos para tu servir a igreja e servir o teu irmão. E saiba que todo louvor e toda glória é do Senhor, porque isso é dele e provém do céu. Nós temos que entender essas coisas. Porque se perdoar aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então isso significa que se eu perdoar a dívida do meu irmão, o Senhor vai me perdoar também, como Ele me perdoou. Se porém não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai te perdoará. Então nós temos que entender, não adianta eu chegar e pedir perdão por diversas coisas que eu possa errar durante o meu dia, se eu não perdoar o meu irmão. Diz a palavra do Senhor que se tu vai entregar as tuas ofertas diante do altar do Senhor, e se tu tiver contenda com o irmão, a tua oferta não será bem aceita. Saiba que o Senhor, Ele quer que tu faça a aliança, faça a amizade novamente com o teu irmão, para depois que as tuas ofertas sejam aceitas realmente e de bom grado à vista do Senhor. Então nós temos que entender essas coisas. A oração do Pai Nosso, simplesmente, é esse o resumo da oração do Pai Nosso. É reconhecer que o Senhor nos entregou e hoje numa cruz, e hoje Ele vive. É entender que nós temos que trazer o reino do Senhor para o nosso ambiente, para a nossa atmosfera, para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor e ouvir a sua orientação, tanto na terra quanto no céu. E que nós temos que fugir da tentação. Nós temos que não botar o nome do Senhor à prova. Nós temos que entender essas coisas. O pão de cada dia, nós temos que entender que é a provisão e a palavra do Senhor que tem que fazer parte da nossa vida.
E principalmente, nós temos que perdoar o nosso irmão, porque o Senhor, Ele perdoou nossas dívidas. Ele pagou a nossa dívida e até hoje Ele não nos cobra. Muito pelo contrário, Ele nos dá, através dessa dívida no qual Ele pagou, Ele nos dá acesso ao tão sonhado salvação e o reino do céu. Amém? Se essa palavra te edificou grandemente a tua vida, compartilha. Compartilha, curte, porque essa palavra, ela tem que chegar a outras pessoas, ela tem que chegar a outros irmãos, no qual estejam precisando de uma luz e do amor do Senhor. Amém? Bom dia! Vocês tenham um dia abençoado na paz e na misericórdia de nosso Senhor Jesus. Amém.